Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Agradecer ao Delano aí pela colocação do Evangelho aí, do Pai Nosso, né? Essa distribuição, essa organização, mais uma forma, né, de ver o Pai Nosso. E vamos continuar a nossa introdução, que está quase chegando ao final. Hoje chega o final de uma partezinha, né? Da próxima, talvez finalize o resto. Então, a gente está na introdução do Livro dos Espíritos. A Darlene me fez uma pergunta hoje, aproveitando. A gente acaba esticando o assunto, né? Por quê? Na introdução, o Kardec responde muita coisa sobre a doutrina. Quer dizer, era o primeiro livro, né, que estava sendo lançado. Então, a introdução tem 17 itens. E fala sobre diversos assuntos que estão tratados na obra e que são também motivos de questionamento das pessoas que leram, que tiveram notícia, e alguns até tentaram dar algumas explicações do jeito deles lá, e o Kardec vai contestando algumas coisas, explicando outras. Então deu 17 itens. Só que quando ele vai falar desses 17 itens, ele levanta assuntos que hoje estão muito mais abertos do que naquela época. Aí a gente traz os complementos. Por isso que a introdução acaba demorando um pouco mais, mas ela é muito importante para a gente entender a obra como um todo. Para saber o que tem dentro da obra aqui, ele está dando um resumo do que vai ser trabalhado nas 1019 ou 1018 questões. Então, a partir do ano que vem, se Deus quiser, né, nós vamos pegar a partir da questão número 1. Então, até lá, a gente está craque na introdução. Então, hoje, voltando só um pouquinho aqui, fala assim: concluiremos com uma derradeira consideração. Os astrônomos, sondando os espaços, é o penúltimo parágrafo do item 17. Fala, concluiremos com uma derradeira consideração. Os astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam corresponder a corpos que haviam escapado às observações. Por outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo. Chutaram, né? Porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Isso é uma proposta da ciência, é uma conclusão da ciência, da lógica científica, né? Todo efeito tem uma causa. Quando o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Então, tudo que você observar, você perceber, você vai ver o efeito. Nem sempre você vai saber a causa. Então, a causa, por exemplo, Deus é a causa primeira de tudo. Então, como nós não compreendemos tudo ainda de Deus, nós vamos ficar com uma série de questões aí sem explicação. Especialmente nessa época. Hoje a gente tem um pouquinho mais. Então, na época tinha muito menos do que agora, né? Aí era o primeiro livro, depois surgiram mais 4. Quando a gente pegar Gênesis, por exemplo, tem um monte de explicação pelo lado da ciência, tá? Então, ele fala, ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando, então, da causa pelos efeitos, puderam calcular os elementos. E mais tarde, os fatos vieram justificar as suas previsões. Então, muita coisa foi descoberta assim. Às vezes a gente para e vai analisar o funcionamento do universo. Ou do nosso universo, do nosso planeta. O funcionamento dele. Tem as 4 estações do ano. A gente sabe que tem as 4 estações. Sabe as 4, né? Aí você fala assim, de onde que eles tiraram isso? E como é que sabe que o verão acontece no verão, o inverno no inverno, primavera na primavera, o outono no outono? De onde que eles tiraram isso? Como é que chegaram a essa conclusão?
E todo ano a gente já sabe que o verão vai começar tal dia, terminar mais ou menos tal dia, e tem uma regularidade. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano tem 365 dias, algumas horas, alguns minutos, né? De onde tirou isso? Quem tirou essa conclusão? Por que parece dar tudo certinho? Por que o dia tem 24 horas? Mais ou menos 12 horas escuro, 12 horas claro. A gente nem pensa nisso, né? Mas alguém chegou a essas conclusões com uma regularidade, com uma quase perfeição, baseado nos efeitos. Buscaram as causas, buscaram as explicações e concluíram com a organização que existe no universo. Então o universo é todo organizado. Tudo funciona com perfeição. E é tão comum já para nós, a gente nem pensa nisso. Tempo de chuva, tem uma época que chove, né? Está chovendo. Dizem esses dias aí que o frio ficou com ciúme da chuva. Aí por isso começou a fazer frio esses dias aí. Tem essas coisas também na natureza, né? Então, tudo funciona direitinho. A gente estava até vendo esse assunto ontem, na Gênesis. A Gênesis do Kardec está explicando muita coisa, baseado na ciência, baseado nas informações bíblicas, inclusive, e fazendo até uma relação entre uma coisa e outra, e mostrando como que dá para encaixar tudo. As informações bíblicas e as informações da ciência. Dá para ir encaixando tudo. Então está tudo organizado. Meio de descobrir isso aí. Não há efeito sem causa. Certo? Aí, continuando aqui, fala assim: apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a série dos seres, percebemos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Entre o homem e Deus há uma imensa lacuna. Verdade? Naquele tempo, não tinha nenhuma explicação sobre isso ainda. Hoje a gente já tem. Com a doutrina, a gente já tem algumas explicações. Não tem todas ainda, mas tem. E faz sentido. Por exemplo, quando ele fala que desde a matéria bruta até o homem mais inteligente, aí vem lá a frase do Leon Denis, né? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. Desde a matéria bruta, agora nós já sabemos que existia alguma coisa lá. Quer dizer, o princípio inteligente vai passando por todas essas fases ao longo dos milênios até atingir a condição humana. Então, esse princípio inteligente que atinge a condição humana, ele muda de nome quando virando espírito, quando vira homem. Certo? Aí muda todas as características dele. Então ele passou, quer dizer, o último estágio é no animal, o animal irracional. Aí nós somos definidos ainda como animais racionais, né? Aí alguém, um filósofo aí, diz que nós somos hominais. Suavizou um pouquinho. Mas nós somos animais racionais. Ainda não somos, não. Muitas vezes nós somos só animais. Porque em muitas delas agimos mais por instinto, que é a característica do animal. Em muitas situações a gente não usa o raciocínio. Não usa a capacidade de raciocinar, de parar, pensar, analisar. Será que é isso mesmo que eu tenho que falar? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí já age instintivamente. Aí depois, nossa, foi mal. Não tinha pensado nisso. Mas devia, né? A condição humana é para isso, para pensar. A doutrina chama atenção para isso, para a gente raciocinar. Então, aplicando esse raciocínio, a gente vai entender uma série de coisas. Entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega, é a primeira e última letra do alfabeto grego, né? Não é isso, Tela? Isso. Alfa e ômega.
primeira e última letra do alfabeto grego, ou seja, entre a primeira e a última letra há uma infinidade de outras letras que simbolicamente trata de uma parte da organização do universo, né? Então, tem uma imensa lacuna. Será razoável pensar que seja o homem o último anel dessa cadeia? Que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. Então, aí começou a achar alguma coisa no meio do vácuo. Devia haver outros mundos. Aí trouxeram a informação para nós. O mundo que nós estamos vivendo aqui é uma das categorias. Existem os inferiores e existem os superiores. Os inferiores seriam os mundos primitivos. Nós estamos num mundo que é chamado, num tipo de mundo que é chamado de prova e expiação. Mas acima dele ainda tem de regeneração, tem os felizes e tem os celestiais. Ele começou a achar uma organização. Então não é o vácuo, né? Aí a gente vai descobrindo, aqui tem um aparente vazio, né? A gente vê as paredes, vê o chão, vê o teto, mas tem um vazio entre o teto e o chão, entre uma parede e outra, né? Então é esse vazio aqui, é a parte que é chamada de plano espiritual, que tem em todo o universo. Mas não significa que não tem nada nele. Ele está habitado, ele está sendo usado. Então há uma extensão aqui para o plano espiritual, onde há uma possibilidade de acomodar os espíritos, por exemplo. Aí vem lá o Pai Joaquim e fala que o cantinho tem 3 andares para baixo, e são 12 no total, né? 3 para baixo e 8 para cima? 9 para cima? Não, não, 3. Aqui, esse visível, 1, 4, mais 8. Eu acho que é isso. Não, alguém já viu os 3 andares para baixo? Não, né? De fato, assim não, né? Fisicamente não. Hã? Já foi lá, né? Já ficou lá. E tem os de cima também, que a gente não vê. Então aí, nós vamos encontrando as explicações para esses aparentes vazios. Então, espiritual é também invisível aos nossos olhos comuns. Não significa que não tem nada. Então, o plano espiritual, para os nossos olhos comuns, ele é invisível. A gente só vê vazio. Mas quem é vidente ou clarividente, por exemplo, consegue ver algumas coisas, né? E aí as informações que vêm é que ele está sempre, que está habitado por todo lado, tem todas as organizações espirituais, os planos, né, as subdivisões, está tudo ocupado, tudo funcionando. Aí você vai descobrir que o universo todo tem o funcionamento dele, tem a utilidade, e que Deus não faria nada que ficasse inútil, né? E daí você vai entender que por isso não vai ser destruído também. Uma vez eu perguntei para o irmão aqui, porque desses andares que nós sabemos, os espíritos são produzidos pelas reuniões únicas, aqueles, né, a espiritualidade consegue amparar e acolher e trazer para cá e passam por um tratamento, são muitos leitos que a casa oferece, nesses andares. O irmão aqui, e quando eles melhoram? Porque se está chegando, tem que sair. Como é que é a saída desses espíritos? Aí ele nos informou que há uma espécie de, como é que fala? Em cima na cúpula do cantinho, como se fosse um edifício, aquele ponto onde desce um helicóptero, e desce um meio de transporte. Seria um heliporto? Vai transportar esses espíritos daqui para outros sítios do plano espiritual. Então, além dos andares, tem uma espécie de, na cúpula, permite um veículo acoplar, chegar, colocar os espíritos ali dentro e transportá-los para outros sítios do plano espiritual. Isso.
Inclusive, na nossa reunião, de vez em quando, ele chega. Normalmente acontece quando estão os 14 na reunião. Ele chega e fala que hoje ou esses dias estarão sendo transferidos 1.685 espíritos para o plano espiritual. Quer dizer, para outras instâncias, né? E essa questão da promoção, né? A parte de baixo é a parte dos que estão com maiores dificuldades. E as partes de cima vai sendo a promoção. Até chegar nesse ponto aí. Aí ele chega e dá um número. Eu estou falando, né? 1.185, 1.700 e tanto. Ele chega e dá um número. Falando, ó, estão sendo transportados 1.000 e tantos espíritos para outras instâncias, né? Que já foram tratados, já cumpriram a parte deles aqui. E na semana, eu não sei qual foi a semana, não. No nosso grupo aqui de sexta-feira, veio um menino daqui, Luiz. Você lembra daí? Acho que é Luiz. Era daqui. A mãe chama Maria e eu chamava ela de Preta. A Maria talvez deve lembrar quem é. Ela disse que ela não tem vindo aqui mais não. A Vanilda sabe quem é. Ele veio na nossa reunião outro dia, assim, muito, muito íntimo até, né? Eu achei interessante. E não é tão comum isso, né? Ele chegou, a hora que eu falei boa noite para ele, né? Dei as boas-vindas, falou, ô, seu Valdir, tudo bem? Eu falei, uai, totalmente diferente, né? Eu falei, tudo bem, e com você? Ele falou, ah, você não deve lembrar de mim, não? Quer dizer, como se eu estivesse vendo ele. Você não deve lembrar de mim, não? Eu acho que é Luiz mesmo. Eu sou aqui da comunidade, e eu era aqui da comunidade, né? E vocês já ajudaram muito a gente aqui. A minha mãe vinha aqui, a minha mãe é a Maria, que o pessoal chama ela de Preta. E nós fomos muito ajudados aqui, pegamos muito alimento durante muito tempo. E eu fui assassinado, né? Fui tratado aqui no cantinho, passei por um tratamento aqui, agora eu estou indo para um outro lugar. Ele não falou o que era exatamente, não. Eu estou muito bem, me trataram muito bem, fui muito bem assistido, agora eu estou indo para outro lugar. Com nome, endereço, telefone, praticamente até CPF, né? Então assim, interessante isso, né? Porque não é muito comum. De vez em quando vem o pessoal da casa mesmo que vem, o João Carlos, por exemplo, né? Chega, só deixa chegar, já sabe que é o João Carlos. Então é interessante, mas todos estão passando por alguma fase dessa aí, e vai chegar um tempo que vão para cima, ou que vão reencarnar, né? Então, legal. E isso confirma essa questão aqui do preenchimento desses vazios, que não é necessariamente vazio. Então, a razão nos diz que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos. Não, isso foi para cima, né? Entre o homem. Você não falou isso. Peraí. Entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas. Não, mais abaixo. Tá, peraí. Anterior à questão dos mundos. Olha lá. Depois do infinito vem a razão nos diz que entre o homem e Deus. Sim, a razão nos diz que entre os mundos conhecidos, o meu está assim. Ué, todo diferente. A razão nos diz que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. O meu está assim, ó. A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos. Não, isso é mais para cima. O meu está mais para cima, isso. Eles podem ter invertido um pouco aí a posição do escrito. Bom, então, a razão nos diz que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. E aí nós já sabemos que tem, né? Os primitivos, o nosso é prova de expiação, regeneração, felizes celestiais. Tá? Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nola apresenta preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres não são mais que os espíritos dos homens
nos diferentes graus que conduzem à perfeição. E assim, tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa ao ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. Ou seja, está negando a existência dos espíritos? Coloca alguma outra coisa, então. Encontra alguma outra utilidade para esses espaços todos. Né? Vê o vazio, o vácuo. E aí, o que tem nisso? Se você não aceita os espíritos, o que tem? É uma proposta que ele faz para os críticos, finalizando. Né? Então, vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. Por outro lado, nós que estamos dispostos a entender isso aqui, nós vamos entender que realmente nesse espaço estão os nossos entes queridos desencarnados. Estão aqueles também de diversos lugares do universo, estão desencarnados e ocupando lugares nesse espaço aí. Quer dizer, depois disso aqui, vem, por exemplo, a obra do André Luiz, Chico Xavier, né? Veio uma série de obras complementares, mas para nós aqui chegou de uma forma assim bem, até meio romanceada, né? A obra do André Luiz, aí falando de uma colônia espiritual que existe nessa região espiritual, com toda a estrutura de uma cidade, de uma organização, né? Aí ele fala da divisão do nosso lar, dos ministérios, dos ministros. Aí você vai começar a pensar, né? Então, ministério, lugares, tem escola, tem jardim, tem bosque das águas, né? Tem gente, tem organização, tem administração, tem governador. Tudo isso, tudo organizado. Aí você começa a ter uma outra visão da ocupação desse espaço. Né? Então, os espíritos estão divididos. Quem são esses espíritos? Um deles, que conta para nós a história toda, é alguém que saiu daqui outro dia mesmo, foi para lá e resolveu, pediu permissão certamente, e teve a permissão para contar para nós o que existe. Que existe essa cidade e que a organização dessa cidade é baseada em uma outra, também espiritual, que existe em outro lugar, e que eles fizeram algumas adaptações, então existe outra, e depois outras foram surgindo, foram aparecendo, outras organizações espirituais foram surgindo, ou seja, pessoas que moraram aqui, os nossos parentes, aqueles que muitas vezes falam assim, a gente não sabe nada sobre a morte, que ninguém nunca voltou para contar. Mas já voltou, sempre voltou, né? Agora muito mais. Eles voltam, contam, igual o André Luiz, né? Ele volta, contou onde estava, contou as dificuldades que ele viveu na fase inicial, né? Desde o primeiro capítulo do livro, ele vai contando o que ele viveu, o que ele viu, o que aconteceu com ele nessa busca, na transformação, na adaptação dele a essa nova vida. Fala da importância que ele tinha aqui como médico, que se sentia o máximo como médico, mas de repente ele chega lá e vai ser faxineiro, lá na enfermaria. Mas ele vai se mostrar como ele mesmo. Ele é espírito. O espírito que viveu aqui na Terra, que foi homem aqui na Terra, e aí vai mostrando que todos nós um dia vamos passar para esse lugar. E é lá, nesses lugares, desses ambientes, que estão as pessoas com quem nós convivemos aqui. Aí você vai achando explicação, vai achando lugar, vai achando organização para tudo. Vai ficando tudo muito mais fácil. Né? Só falta a gente que agora começar a acreditar que realmente as pessoas que morreram estão vivas. Né? Hã? Acreditamos? Tá. Nós acreditamos. Então tá, a pergunta normalmente que eu gosto de fazer não é essa. Se a gente acredita. Todo mundo vai falar que acredita, né? A pergunta é, a gente vive como quem acredita que quem morreu está vivo? Essa que é a pergunta. Hã? Essa que é a pergunta. Essa é mais difícil. Acredita em Deus? Acredito. Né? Acredita em Deus? Todo mundo acredita, né? Fácil responder essa.
Mas a gente vive como quem acredita em Deus? Aí aí começa a passar um monte de interrogação assim, né? Pois é, porque não. Acredita em Jesus? Acredito. Vive como cristão, como quem acredita em Jesus, como quem segue a orientação que passou? Não. Acredita em reencarnação? Nós acreditamos, né? É só mudar a pergunta. Vive como quem acredita em reencarnação? A reencarnação explica muita coisa. A imortalidade explica muitas outras coisas. Quando você pega esse assunto aqui, você vai preenchendo esses vazios do espaço, e ele está sendo preenchido principalmente pelas pessoas que passaram por aqui. É tudo muito teoria ainda. Na grande maioria das vezes, a gente pega essa teoria, acha bonito, acha bacana, até que essa teoria vai ser preenchida por alguém com quem a gente conviveu mais diretamente, mais intimamente. Aí muda, tá? Aí é diferente, né? Esse vazio vai ser preenchido por nós, daqui uns dias. Hã? E é daqui uns dias mesmo, né? Vai falar, peraí, vamos devagar, né? A gente fala que acredita em Deus. Ontem, a gente estava vendo a questão 536. Quer ver a resposta? Principalmente a resposta. 536, eu acho. Ele pergunta assim: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas, aleatórias, né? Acidentais, ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Mas o que eu achei bacana foi a resposta. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Bacana? Falta só o que agora? Acreditar? Ah, não, a gente acredita, né? Mas então o que falta? Viver de acordo com isso. Sim. Valdir, a tua pergunta também está sempre. Será que a gente acredita que somos espíritos? Sim, acreditar, acredito. Mas vive como. É aí que está a questão. Essa questão, gente, que a gente está precisando trabalhar. A questão da realidade palpável. Não é só a realidade filosófica. Eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa teoria. Eu acho bacana essa filosofia, ó, bacana, né? Mas a grande questão é a gente começar a aprender a viver de acordo com essa crença. Outro grande desafio que a gente tem chamado muita atenção é a questão da interpretação do Evangelho. Bacana se interpretar o Evangelho, descobrir aquelas coisas todas, né? Aí você tem muita teoria, tem muita filosofia em torno desses ensinamentos todos. Mas na hora que chega a vivência, a hora que a coisa aperta, principalmente para o nosso lado, essa teoria às vezes vai toda embora. Fica só o quê? Dor, sofrimento, revolta, decepção e uma série de outras coisas mais. Tudo tem uma razão de ser? Tem. Nada acontece sem a permissão de Deus. Acredito nisso? Super lógico, super bacana. Agora só falta viver isso. Para eu viver isso, eu preciso utilizar a técnica da interpretação do Evangelho para interpretar a vida. Eu preciso encontrar a razão das coisas, nos fatos, nos acontecimentos. E a técnica é a mesma. Tudo tem uma razão de ser, mas eu não estou vendo. Tá? O que eu vi? Morte. Eu vi assassinato. Né? Eu vi alguma coisa que me decepcionou.
né? Eu vi um resultado de eleição que me decepcionou, ou não, tá? Se me alegrou, tudo bem, está de acordo. Mas e se decepcionou? Aí já mudou, né? Mas tudo tem uma razão de ser, não tem? E nada acontece sem a permissão de Deus. Tem que juntar tudo. Quando nós pegamos o evangelho pelo lado literal, fica praticamente tudo sem entender direito. Nós estamos estudando as técnicas de interpretação do evangelho. Então, cada gente aprende uma coisinha, né? O Delano hoje trouxe uma novidade na interpretação do Pai Nosso. O Pai Nosso é evangelho, né? O que ele trouxe? Ele fez uma relação das fases do Pai Nosso com os nossos chakras ou centros vitais. E ele pegou informações que vieram lá do Oriente, juntou com as informações que nós temos aqui no Ocidente e conseguiu organizar um novo tipo de entendimento da relação da oração com o movimento dos nossos centros vitais ou com os nossos chakras. Certo? Bacana. Vamos colocar isso em prática? Vamos fazer oração pensando nisso? Em cada um dos nossos centros ou dos chakras? E aí nós mesmos, vamos começar a fazer o equilíbrio ou reequilíbrio de cada um dos nossos centros para ficar tudo funcionando direitinho. Não é assim? E assim são todas as outras coisas. Você pega o Evangelho, lê o sentido literal. Leu o sentido literal. Leu. Ok? Mas para eu achar o sentido espiritual, eu tenho que estudar. Para estudar, aí eu vou achar o sentido alegórico e o sentido simbólico. Pego o Evangelho, estudo isso e acho, que bacana, né? Sentido espiritual do Evangelho. Mas aí você pega uma informação que vem pela imprensa sobre um assassinato, por exemplo. Literal. A imprensa coloca a alegoria, ela fantasia a notícia para a notícia ficar interessante. Por quê? Os órgãos de divulgação, eles precisam passar a notícia de uma forma que atrai as pessoas para aquele órgão. Então eles fantasiam, é a alegoria. Certo? Isso dificulta a chegar à essência. Aí tem a parte simbólica. Você tem que descobrir o que cada situação representa. O conhecimento da reencarnação, por exemplo, vai explicar, vai ajudar em muita coisa. O que isso significa? O que significa uma pessoa ser assassinada assim, sem mais nem menos? O que significa isso? Onde que eu vou achar explicação para isso? Onde que eu vou achar justiça para isso? Né? Aí você vai buscar a reencarnação e vai, bom, reencarnou, certamente isso que aconteceu agora, essa pessoa fez lá no passado, parecido. Aí você começou a achar a explicação. Quando você acha a explicação, você acaba chegando à essência, à questão espiritual e à vantagem daquele acontecimento. Para a pessoa que viveu, para a vítima, e a desvantagem para o verdugo. E aí você vai achar a vantagem para você se te acontecer e vai achar a desvantagem se você fizer. Essa é a essência que vai nos ajudar a viver. Certo? João? Pela forma de desacreditar como espírito, muitos se embarcam nesse impericamento que a reportagem faz com o fato de Isso. não namoro. Exatamente. Pega só um lado, pega só o literal às vezes, e faz julgamento, e faz acusação, faz condenação, sem ver o outro lado. Certo? Então, complexo. Sim. Falou a palavra que eu ia falar, de pecado. Porque é interessante o que ele faz para a gente não pecar. Quantos de nós, fazendo oração para Maria Mendonça, para Rainha Elizabeth, quantos de nós fez oração por ele?
Assim, é muito interessante ser espírita, é muito interessante, muitas vezes, nos colocar nessa situação de trabalhar muito esse enfrentamento das informações. Quando a gente vem do cantinho, e é bem como puxão de orelha muitas vezes, tá? O expositor coloca na informação, aí um de volta pensando, nossa, é muito isso. Pois é, mas mas o Guilherme de Pádua assassinou aquela menina. E aí, Né? A outra foi vítima de acidente. É diferente. Né? Então, para casa. O Delan já deu para casa aqui para ler o Pai Nosso completo. Vou dar outro para casa. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Tá? Tem um item lá que chama caridade para com os criminosos. A gente precisa entender essas coisas para entender o que é realmente o espiritismo, o cristianismo, o que é ser cristão. Porque a proposta não é de condenação para quem fez coisa errada, não. Fica super lógico, na explicação que está lá, fica super lógico você entender a necessidade de fazer oração pelas pessoas que erraram, pelos criminosos. Eles precisam, às vezes até muito mais do que os outros. Né? Só que a gente às vezes faz uma separação e coloca o criminoso de um lado e o outro, a vítima do outro, mas a vítima que eu coloquei aqui do lado de cá, não põe do lado de cá, né? Do lado direito. Eu ponho a vítima do lado direito, ele ficou bonzinho porque é a vítima. Mas a vítima de hoje é o criminoso de ontem. Então todo mundo precisa de oração, porque nós estamos nesse ambiente todo aí. Nós, ou vítima ou criminoso hoje, mas com certeza, se é vítima hoje, é criminoso de ontem, é errado de ontem. Então todo mundo precisa, todos precisamos de respeito, de oportunidade, de oração, de vibração positiva, para que o mundo melhore, todos melhorem junto. Então, finalizando aqui, se eu voltar só um pedacinho e falar assim, o Espiritismo, qual a filosofia preencheu essa lacuna? O Espiritismo nola apresenta preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres não são mais que os espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, não são mais que os espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. Ou seja, ainda não somos perfeitos. Somos perfectíveis. Estamos em aperfeiçoamento. Por isso ainda erramos. Nós erramos, os outros também erram. Nós acertamos, os outros também acertam. Cada um de um jeito. Tem um que acerta de um jeito e erra de outro. E o outro vice-versa. Então, estamos no mundo, numa fase de aprendizado. E assim, tudo se liga. Tudo se encadeia, do alfa ao ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós que deles rides, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência? Aí finaliza a introdução do Allan Kardec. Ainda tem mais. Né? Aqui finaliza os 17 itens da introdução do Kardec, que acabou. Não, mas agora tem o prolegômeno. Agora é o prefácio. Então, e é até bonito, né? Que assim, prolegômeno. Eu perdi minha anotação aqui, que eles cortaram. O prolegômeno é uma espécie de uma introdução mais sofisticada. Certo? Então, o prolegômeno, ele fala assim, fenômenos que escapam às leis da ciência ordinária manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente.
Isso vem sendo falado. Isso é a base do conhecimento que o Kardec trouxe, né? E acaba sendo a base da doutrina. E quando ele foi lá para ver as mesas girantes, ele concluiu que tinha realmente aqueles movimentos todos lá, como o amigo dele tinha falado. Inclusive o outro falou que as mesas até respondiam, que até falavam, né? Aí ele foi lá e viu, realmente tem mesmo. Ele viu o quê? Efeito. O que a gente vê? Efeito. Todo efeito tem uma causa. Então, o efeito que ele viu não era simplesmente o que ele entendia por magnetismo. Ele entendeu o seguinte: tem efeito inteligente, porque tem resposta. E às vezes a resposta é contrária ao pensamento das pessoas que estão no ambiente. Então, o efeito é inteligente. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Lógico isso, né? Então, ele conclui, e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Aí essa força foi se personalizando, né? Quer dizer, a razão nos diz, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, invisíveis, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos Espíritos. Então, essa introdução aqui vamos dizer assim, essa é a introdução ditada pelos Espíritos. Quer dizer, ela faz parte do ditado dos Espíritos para chegar a uma conclusão da introdução. Mais ou menos isso. Certo? Mas aqui, ele está explicando como que a doutrina surgiu. E como é que foi isso? Como é que foi o princípio disso? O que nós temos aqui? Um livro. Um efeito. Um efeito inteligente, né? Porque tem respostas. Respostas que vão mexer com a nossa intimidade, que vão nos revirar, né? Mas a causa está nessas inteligências, nesses seres que ditaram, que responderam às perguntas que foram organizadas. Então tinha um ser inteligente aqui, conhecido, encarnado, que organizava as perguntas. E os outros seres inteligentes, invisíveis, respondiam a essas perguntas. E não era nada de indução, não. Eles respondiam, muitas vezes, a pergunta que era contrária, a princípio, ao pensamento da pessoa que estava perguntando. Daí, ter algumas perguntas que estão desdobradas. Essa que eu li mesmo aqui, a 536, ela tem 536 A e B. Quer dizer, 536... depois vem a A e depois vem a B. Então, a pergunta desdobrada. Então, muitas vezes ele ampliou a pergunta para buscar uma explicação melhor. Certo? E foi assim, então, esses seres foram os responsáveis por essas respostas, por essas explicações. Como nós estamos chegando já no finalzinho, nós vamos encerrar por hoje e a partir da semana que vem a gente continua com os prolegômenos. E certamente nós vamos terminar agora, em novembro, né? Dezembro nós teremos um mês especial de estudos especiais. Qual vai ser o assunto? Vai continuar o livro Boa Nova? Cada terça vai ser um capítulo? Então, no mês que vem, em dezembro, a gente vai continuar, né? O livro Boa Nova, com capítulos diferentes que foram estudados ao longo do ano, na última terça-feira. Aí finaliza o ano. O Livro dos Espíritos vai finalizar agora em novembro. A partir de janeiro,
se Deus quiser, nós voltamos aí com a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Ok? Pode fazer a prece? Ou vai?